Então, pessoal, por que falar sobre a morte? Parece um pouco fúnebre, mas justamente por ser um tema tão evitado, por ser um tabu, que é importante conversarmos sobre isso. A morte é algo que faz parte da vida. Não existe vida sem morte. Uma árvore só dá novos frutos se ela enfrenta a poda, se ela enfrenta a perda das suas folhas. Na natureza isso acontece o tempo inteiro. O inverno é como uma morte, para que na primavera e no verão renasça flores e frutos. E no nosso corpo isso também acontece o tempo todo. As nossas células morrem e se reproduzem. E na vida ninguém é imortal. A morte acontece o tempo todo. Mas é um tema que tentamos negar, justamente porque traz sofrimento. E principalmente aqui no Ocidente, a morte é considerada um tabu, ela representa muito sofrimento. E aí as pessoas sofrem demais sem muitas vezes entender o que estão sentindo. Então vale a pena conversar sobre isso, sim. Tem uma frase de um filósofo chamado Sêneca que diz o seguinte: vivemos como se nunca fôssemos morrer e morremos como se nunca tivéssemos vivido. Bem interessante essa frase, não é? De fato, ao nascer, a gente não sabe qual é o destino de cada um. Nós não sabemos qual caminho cada pessoa vai tomar, por quais sofrimentos ela vai vivenciar ou o que vai ser da sua vida. Mas uma certeza é unânime para todas as pessoas. Todos um dia vamos morrer. Mas a gente vive com a sensação de que isso só vai acontecer com os outros e conosco vai acontecer bem lá no futuro, num futuro muito distante, quando estivermos bem velhinhos. Então negamos esse assunto. Só que a morte pode bater a porta. E aí quando você perde um ente querido, a sensação de perda é tão dolorosa, é tão sofrida, que muitas vezes precisamos de uma ajuda terapêutica. Quando estamos com alguma doença, tentamos negar a todo custo, principalmente se essa doença for uma doença terminal, que já remete à morte em si. Então o ser humano tem dificuldades de lidar com a perda e com a morte. Nos ensinam como ganhar, como levantar um troféu, mas pouco nos ensinam como lidar com esse momento de perda. E aí eu queria esclarecer o que é o luto. O luto não é a perda em si. O luto é o período que se sucede a alguma perda. É um processo que acontece seguinte à perda. Vamos supor que hoje você perca um ente querido, alguém que você ama. É óbvio que no dia seguinte e na semana seguinte, você não vai conseguir retomar a sua vida como se nada tivesse acontecido. Existe um processo de readaptação. Como que é isso? É necessário um processo de digestão mental e emocional de tudo o que aconteceu, de todas as emoções que advêm com a perda, de todos os pensamentos relativos àquela morte. E você precisa se readaptar à sua vida novamente sem aquela pessoa que antes você tinha. Então o luto é esse período que se sucede à perda para que a gente consiga se readaptar, se reorganizar a vida novamente. E o pesar é a dor que vivenciamos nesse período de luto. Então o pesar é essa dor interna que a gente vivencia, que chega a causar uma dor física quando a gente perde alguém. E a mesma coisa pode acontecer quando você recebe a notícia de uma doença terminal. Então suponha que hoje você recebe a notícia de que está com uma doença muito grave, com um câncer, por exemplo. A primeira reação que você terá muito provavelmente é: não, isso é mentira, tem algum engano, o exame está errado, eu vou procurar a opinião de outro médico, tem alguma coisa errada aí, não pode ser. Esses pensamentos, essas frases estão relacionados a um processo de negação. Então a negação é a primeira fase do processo de luto, porque é algo tão dolorido que inconscientemente você tenta negar aquilo a todo custo. Então muitas pessoas demoram a aceitar que tem uma doença, e isso também acontece quando a gente recebe a notícia de que alguém morreu. Primeira reação que vem é: não, é mentira? Não pode ser. Tem algum engano, alguém confundiu, não é aquela pessoa. Então essa tentativa de negar é muito comum. Às vezes ela não demora muito tempo, dependendo de como que é, de que perda é essa. Mas ela é muito comum. Na notícia de uma doença terminal, às vezes ela demora mais tempo. Você não quer aceitar que está doente. E muitas vezes vem logo em seguida uma reação de revolta. Mas por que comigo?
Por que desse jeito? Por que agora? Por que não com fulano? Ele sim merecia ter essa doença. Então muitas pessoas se revoltam com Deus e com a vida. É a fase da raiva, que também é uma outra fase do processo de luto. E ela também pode acontecer quando a gente perde alguém que a gente ama. E aí vem, né, do mesmo jeito vem esses pensamentos. Por que aconteceu com ele? Né? Ele não pode me deixar. Por que tem que ser assim? Por que Deus levou? Né? Então vem esses porquês carregados de revolta, que também é muito comum. É um processo de tentar digerir e lidar com essas emoções. Outra fase do processo de luto é a barganha. E ela é muito mais comum quando a gente enfrenta uma doença terminal. A barganha é uma tentativa de negociar com a vida. Né? Então muitas pessoas fazem, por exemplo, promessas. Se eu me curar, a partir de hoje eu vou ser completamente saudável, eu não vou mais comer doce, eu não vou mais fumar. Se eu me curar, eu vou fazer tal coisa e deixar de fazer outra e outra. Então é uma tentativa de renegociar com a vida e com Deus. Ela é menos comum quando a gente já perde um ente querido, porque a morte bateu a porta e não tem com o que você renegociar. Outra fase do processo de luto é a tristeza em si. É a fase mais comum e muito dolorida. Pode acontecer também com uma doença terminal, em que a pessoa realmente chora, se deprime, porque ela viu que negar não adiantou. A doença está ali. Se rebelar e se revoltar também não adiantou. E fazer a barganha e as negociações muitas vezes não tiveram resultado. Por isso a pessoa se deprime. Não é uma depressão, doença propriamente dita, mas é uma fase depressiva, porque existe a tristeza é muito forte, muito grande. É como se tivesse um buraco. E quando a gente perde um ente querido, a tristeza também é enorme, porque de fato ficou um buraco, ficou um vazio. Aquela pessoa que você tinha antes se foi. E quando essa perda acontece, né? Essa tristeza vem, você se volta para dentro de si, você se interioriza, você fica mais quieto, quer ficar mais sozinho, intocado dentro de casa. E isso é natural da tristeza, porque a tristeza desacelera o nosso metabolismo, torna a gente mais introspectivo, justamente para que a gente consiga elaborar e digerir todas essas emoções. Você fica repassando na sua cabeça várias vezes tudo o que aconteceu, como foi a morte em si, o que aquela pessoa representava para você, tudo que ela fez para você. Também é muito comum vir nesse processo a culpa. Nós nos culpamos por tudo, o que a gente fez para a pessoa, o que a gente deixou de fazer, o que a gente falou, deixou de falar. E aí os pensamentos autopunitivos também vêm à tona. E são muito frequentes, às vezes algo até difícil de controlar. A gente se culpa por muita coisa. É natural do processo de luto também. Eu gostaria também de salientar que essas fases do processo de luto, elas não têm nem sempre essa ordem lógica. Às vezes você já está no período da tristeza e de repente vem a negação. Porque você acorda um dia de manhã com a sensação de que tudo foi um grande pesadelo, de que a pessoa vai entrar pela porta a qualquer momento. A negação pode vir e ir, novamente. A raiva também pode vir e ir. Então, de fato, quando a gente enfrenta uma morte, esse período de luto ele é muito conturbado emocionalmente. É tanta coisa que a gente sente, é tanta coisa que passa pela cabeça que a gente se sente confuso e nem sempre conseguimos entender o que está acontecendo. E ainda pode ter várias reações fisiológicas. Então pode mudar o processo digestivo, você fica sem fome nenhuma, ou ao contrário, você passa a comer demais, que é uma tentativa de fugir, inconscientemente daquela dor, de ter algum alívio através da comida. O raciocínio pode mudar bastante, então a cabeça fica mais lenta. E o luto traz também uma lentidão do raciocínio. Pensar fica mais conturbado e até mais lento. A gente tem a sensação de que a vida desacelerou, de que a vida ficou cinza e muitas coisas perderam sentido. Isso é muito comum e isso demora um tempo para mudar. Às vezes as pessoas perdem um ente querido e chega alguém e fala: mas você ainda está vivendo essa dor? Ainda não conseguiu se levantar? O luto ele tem um tempo indeterminado. Às vezes, em 2 meses, 3 meses, você já se sente melhor. Às vezes, isso demora muito mais tempo.
porque também depende de que perda foi essa, né? Quem foi essa pessoa que você perdeu? Qual era o grau de relacionamento que você tinha com ela? O grau de apego que você tinha? Né? Como foi essa morte? Se foi uma morte abrupta, se foi algo que já era uma doença que a pessoa vinha há muito tempo com ela, se você conseguiu se despedir dela antes ou não. Geralmente, quando a morte bate a porta de repente, ela traz uma sensação de choque muito grande. Parece que você fica anestesiado, adormecido, e aí é difícil você lidar com tudo aquilo realmente, né? Mas quando é alguém que já está doente há muito tempo e você perde essa pessoa, devagarinho é claro que vem ainda a negação, pode vir revolta, pode vir muita tristeza da mesma forma, mas ela não dá tanta sensação de choque. A morte em si, ela já é um chacoalhão na vida, né? Ela faz com que a gente acorde e reflita muita coisa. E olhando por essa forma, ela pode nos ensinar muita coisa também. Porque nesse período a gente passa a enxergar a vida através de uma outra perspectiva. A valorizar aquilo que antes talvez não valorizava. Isso é natural e até necessário, né? Então, como eu estava falando, o raciocínio pode ficar mais lento, a vida fica mais cinza, as coisas perdem o sentido. E quando você está vivenciando todas essas emoções, né, todas essas sensações, parece que aquilo não vai terminar nunca. Mas termina. Ameniza com o tempo. Devagarinho, a dor vai amenizando. É claro que saudade sempre vai existir, aquela pessoa nunca vai deixar de ser lembrada, né, de significar algo para você. O sentido que você dá a essa perda, a interpretação que você faz dessa morte, devagarinho vai mudando, vai amenizando a dor. Caso ela não amenize, muitas pessoas têm muita dificuldade de curar essa dor dentro de si, podem precisar de um apoio terapêutico. Mas a última fase do luto é a fase justamente da aceitação. Então é uma aceitação aqui. Aqui a gente pensa, nossa, eu sei que ninguém é imortal, né? Que chegou a hora daquela pessoa, ela já estava sofrendo, né? Eu sei que eu tenho que retomar minha vida, que eu tenho que voltar a trabalhar, mas aqui ainda não está essa aceitação. Aqui a pessoa ainda sofre, sente e dói. Então a aceitação de fato é quando essa aceitação vem para cá. Quando aqui dentro você está consolado, quando aqui você se conforma, né? E aquilo que era dor se transforma em saudade. Você pode sonhar com a pessoa várias vezes, isso também é muito comum no processo do luto. Então, e chorar é necessário. O choro é uma forma de extravasar e aliviar aquela dor. Quando você segura o choro e tranca o choro, isso pode se transformar numa angústia muito forte. E a angústia traz a sensação de peito apertado. Isso dói muito, isso pode daí sim tornar um luto patológico. O luto patológico é quando você não está conseguindo lidar com todos esses sentimentos, com toda essa dor, e isso está atrapalhando a sua vida muito tempo depois ainda do que a morte ocorreu. Então, no começo é muito difícil voltar a trabalhar, a estudar, a se concentrar numa leitura ou em qualquer coisa. Você não tem vontade de ir a festas porque aquilo não faz mais sentido para você. E é necessário mesmo esse tempo para você ficar quieto, sozinho, conversar com algumas pessoas que estão tentando compreender a sua dor, né, em vez de julgar. Então esse é o luto. Quando ele se torna muito longo, mais de 2 anos, aí a gente considera que ele é um luto patológico e a pessoa daí pode procurar uma ajuda terapêutica, deve procurar, para conseguir retomar a sua vida. Então a aceitação, que é a última fase do luto, ela tem que estar aqui. A pessoa consegue ficar mais leve, a dor amenizou. E a aceitação também pode acontecer no processo de luto de uma doença terminal. Então, às vezes a pessoa, né, que recebeu a notícia de uma doença terminal, ela tentou negar a todo custo, não adiantou. Ela se rebelou contra a vida e contra Deus e percebeu que não adiantou. Isso foi necessário, jogar aquela energia para fora através da raiva, mas chega uma hora que aquilo já não faz mais sentido. Ela tentou fazer promessas e barganhar com a vida, não deu muito resultado. Aí ela se entristeceu bastante, ela caiu, ela se deprimiu, porque ficou esse buraco, né? Então ela repassa tudo aquilo dentro dela e ela passa a enxergar a vida com outros olhos, já que a tristeza traz esse processo reflexivo. E aí, passado, amenizado esse período da tristeza, vem a aceitação.
Às vezes, no processo de doença terminal, não dá tempo para todas essas fases. A doença leva a pessoa muito mais rápido, mas em alguns casos isso acontece. Então, no final, a pessoa aceita de que de fato está morrendo. E apesar disso parecer fúnebre, é na verdade uma bênção, porque daí a pessoa mais serena consegue se despedir dos seus entes queridos, consegue deixar a casa pronta, digamos assim. Então ela deixa recomendações, né? Ela se despede das pessoas e até recomendações práticas do dia a dia, o que fazer com seus bens, né? Com quem deveria deixar determinados assuntos. Então ela termina os assuntos pendentes, ela resolve aquilo e isso dá mais ainda uma sensação de paz para a sua partida e também pode amenizar a dor dos familiares. Então, se você tem algum parente ou algum amigo que está numa doença terminal e essa pessoa começa a falar, olha, eu gostaria que quando eu morresse o meu enterro fosse de tal jeito ou o meu velório fosse de determinada forma e eu gostaria que ficasse tal coisa com fulano, cuida de ciclano. Essas recomendações que o paciente terminal faz são muito importantes para eles. Só que tem gente que fala assim, não fala assim, não pode falar desse jeito, né? Não vamos pensar nisso. A pessoa está sentindo a necessidade de deixar a casa pronta. Isso é importante para ela. É o processo de aceitação da morte dela, para ela partir em paz. Isso faz uma diferença enorme na sua partida. Quem dera todos nós conseguíssemos ter uma partida tranquila, serena e em paz. Lembrando também, pessoal, que sofrer o processo do luto é uma coisa, se entregar para o sofrimento é outra. Então, chorar é necessário e bom, mas não se entregue para o choro, né? Mesmo chorando, tente pensar e vislumbrar algo lá na frente. Um dia essa dor vai amenizar. Tenha isso em mente. Não há mal que dure para sempre. Era isso que eu queria esclarecer com vocês. Tem muita coisa ainda para a gente conversar sobre morte e luto. Talvez em próximos vídeos falemos mais sobre isso. Então, pessoal, queria agradecer também ao Dr. Saile, que cedeu aí espaço no canal. Se você gostou, clica ali embaixo no gostei, curta no Facebook, encaminhe para seus amigos, né? Tente ajudar as outras pessoas através do vídeo, para que as pessoas entendam o que estão sentindo. Valeu, pessoal. Muito obrigada.